famoso, super reconhecido por todo mundo, pegaram, invadiram lá, espancaram o pessoal que estava morando lá, pegaram todos os livros, colocaram na rua e queimaram todos os livros do Magnus. Toda a biblioteca que ele tinha, todos os trabalhos de pesquisa que ele tinha feito. No dia seguinte, toda a imprensa mundial anunciou a queima dos livros. Também foram queimados livros das bibliotecas que falavam de obras comunistas. Mas o principal problema que incomodava mais os nazistas era o Instituto do Magnus. Então ele foi a principal vítima dessa queima de livros, que foi noticiado em todo o planeta. Certo? A única vez que um tipo específico de ser humano, né, foi que sempre foi discriminado por toda a sociedade global, foi alvo de uma notícia que se espalhou por todo o mundo. Todo mundo falou da queima dos livros. É muito interessante isso. Né? Mas, cada um tem a sua visão sobre o fato. Mas eu achei muito curioso falar sobre isso, porque não é dito isso e nem o que acontecia em Berlim na época antes da Segunda Guerra Mundial. E conhecer a sua história é importante, né? Mas cada um tem sua opinião, não vou dizer nada, não faço parte da comunidade, eu não tenho condição de opinar, mas vou colocar esse pitaco, né? Sempre encho o saco, eu sou um chato, chato mesmo, que coisa terrível. Aqui, então, no capítulo 3, ele fala sobre a mente humana, a compreensão dos comportamentos mentais. Então, o que existe uma coisa muito importante são os psicopatas e os sociopatas. Nem todo psicopata ou sociopata é um assassino, mas ele não tem sentimentos. Infelizmente, minha opinião, novamente, o chato aqui falando, essas pessoas não têm sentimentos. E, normalmente, elas buscam uma vítima para agredir essa vítima. E quando, antes de fazer isso, elas têm um sistema muito curioso, né, que é justificar os seus atos. Então, eles procuram que a vítima cometa algum erro. Né? Por exemplo, você pegava a pessoa e falava assim, você estava reunido em tal lugar, quem era que estava reunido com você? Se a pessoa falasse o nome dos amigos, era um traidor, então justificava que você fizesse uma barbaridade com aquela pessoa. Então, sempre esse tipo de grupo que não tem sentimentos, que fazem uma grande parte da população humana, age dessa maneira. Busca justificativa para agir mal, para agir contra determinado grupo de pessoas. Infelizmente, é muito difícil você eliminar todo esse grupo. Né? A gente tem que conviver com eles, mas tem que buscar caminhos para essa convivência ser, no mínimo, civilizada. Mas é muito difícil. Ai, meu Deus do céu. Agora vamos falar sobre a outra parte, né? Bem, escravidão. Ai, é terrível, eu nem gosto de fazer isso em vídeo. Mas, por exemplo, o que acontecia na África? O que acontece até hoje? Passa-se fome, certo? E não é hoje, na época também. Então, um grupo entrava em conflito com outro grupo por causa de comida. E o grupo vencido perdia a comida e não tinha comida para esse grupo. Então, o que o pessoal fazia? Matava. Aí o pessoal percebeu que tinha uma outra opção. Ele podia pegar os vencidos e vender como escravos. Então, eram os próprios negros que vendiam os seus irmãos como escravos para os portugueses. Os portugueses eram totalmente incompetentes, não conseguiam entrar na selva africana para pegar escravos. Não é possível isso. No primeiro quilômetro que eles adentrassem, eles já estavam todos mortos. Entendeu? Então, existia mercados negros vendendo os próprios negros para os portugueses. E o que eles não conseguissem vender, eles matavam, porque não tinha comida, entendeu? É algo terrível, mas é uma realidade, certo? Não quer dizer que se isente os portugueses das atrocidades, as barbáries impensáveis que eles cometeram.
são monstros, monstros, psicopatas do pior tipo possível e imaginável, e ainda existem muitos deles vivos em nosso mundo. Todos psicopatas, todos com problemas que é difícil conviver com cada um deles. É muito difícil a convivência. Mas a gente tem que encontrar um meio para isso. Tá? É muito difícil falar sobre esses temas, é muito doloroso, muito sofrimento. Eu não gosto de falar sobre isso, eu já fiz esse vídeo, não vou fazer mais. Podia continuar falando, mas é muito desagradável. Eu não... Chega, tá? Então é isso.